O que nos constitui como povo? O que nos faz sentir pertencentes a uma comunidade? Quais as cores, as canções, os costumes, as histórias que nos unem, que nos resumem? Já parou para pensar quantas coisas na vida que valem a pena preservar? Essas são algumas reflexões que levaram um grupo de pessoas a se unirem e fundarem o Instituto Cívitas. Conheça nosso site e nossas redes sociais. Olá, queridos, eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai discutir por que a religião está de volta ao centro do debate político. Eu tenho visto muita gente falar aí sobre a ideia do Estado ser laico, de ter que ter uma distinção, uma separação entre Estado e Igreja, mas aparentemente as pessoas não sabem de onde vem essa distinção, Por que Igreja e Estado deveriam estar separados. Então a primeira parte do nosso vídeo não vai ser discutir o porquê da religião estar voltando, mas por que ela saiu em primeiro lugar. A religião, pessoal, ela não é exclusivamente um exercício de espiritualidade. A religião também é um exercício social. A religião também é um exercício político. A religião é uma organização de valores, de condutas, de ritos e mitos que existia antes da organização dos Estados modernos. Até pelo menos ali o Iluminismo, você tinha a religião como posição central política, posição central no direito, posição central na sociedade, no comando dos valores da sociedade. Então, inequivocamente, a religião fez parte da organização política e social dessas sociedades. O que o Iluminismo fez essencialmente foi permitir que a gente, através da racionalidade, do desenvolvimento da racionalidade, a gente conseguisse explicitar os motivos pelos quais toda aquela organização social que nós tínhamos trazido pelo conservadorismo nos últimos 5 séculos, 10 séculos, 15 séculos, pudesse ser expressada pelas pessoas através da racionalidade e não através da palavra de Deus. Então eu vou citar 2 grandes pensadores dessa separação entre igreja e Estado, para vocês entenderem como a coisa funcionava na hora que a religião saiu da organização política. O primeiro é o John Locke. Ele diz o seguinte: não é minha intenção aqui investigar a origem do poder do clero. Digo apenas que, de onde quer que sua autoridade tenha vindo, por ser eclesiástica, ela deve ser confinada aos limites da igreja e não pode, de forma alguma, ser estendida aos negócios civis, porque a própria igreja é absolutamente separada e distinta da Commonwealth, que são os países de língua inglesa. E citando também Thomas Jefferson, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, sobre a separação entre igreja e Estado, a gente tem o seguinte: acreditando que a religião é um assunto que cabe unicamente entre o homem e seu Deus, que ele não deve prestar contas a nenhum outro por sua fé ou seu culto, que os poderes legítimos do governo atingem apenas ações e não opiniões, presta atenção nisso, gente, contemplo com reverência soberana aquele ato de todo o povo americano que declarou que sua legislatura não deveria fazer nenhuma lei a respeito do estabelecimento da religião ou proibir o livre exercício da mesma, construindo assim um muro de separação entre a igreja e o Estado. Então, o que vocês estão vendo aqui é que essa separação entre a igreja e o Estado não era só para a igreja se imiscuir das coisas civis, mas também era para as coisas civis não se imiscuírem da igreja. O Iluminismo não era uma revolução. O Iluminismo simplesmente trazia as novas explicações para verdades antigas, sejam elas científicas, sejam elas morais, sejam elas políticas. Por isso que eu acredito que esse momento de transformação de uma sociedade eminentemente religiosa para uma sociedade laica, liberal, democrática, que durou aí 200 anos, foi reconhecido pela maior parte das pessoas como uma grande evolução, inclusive pelos cristãos, que gozavam de uma liberdade muito maior do que tinham antes. A questão é que de alguns anos para cá, a impressão que tem é que existe uma visão revolucionária coletivista. Então as pessoas têm sentido que, apesar da igreja ter saído fortemente das coisas públicas, das coisas civis, as coisas civis estão cada vez mais fortes e as coisas civis não parecem estar muito felizes com a existência da igreja. As coisas civis em sociedades autoritárias, sociedades coletivistas,
elas esmagam a igreja. O objetivo, toda sociedade totalitária coletivista, ela tem no Estado o fundamento único da verdade. É quem dita o comportamento, é quem dita a política, é quem dita os valores morais. Mas nos estados liberais, lembra do que eu falei lá do Thomas Jefferson, do John Locke? A ideia é que a sociedade civil não esmaga a religião. Não é só o contrário. Então o que a gente tem visto hoje é que as coisas civis têm exércitos, as coisas civis têm poder de polícia, tem Ministério Público, tem Judiciário, tem redes sociais, tem um conjunto de pensadores ateus que vivem para vilipendiar e tentar tirar o poder da igreja sobre as pessoas. Isso escalou de uma maneira em que você ser hoje conservador, cristão, falar de família, muitas vezes é encarado como uma coisa criminosa. Então eu entendo que talvez a igreja esteja voltando para o centro desse debate político justamente porque não existe mais a separação entre igreja e Estado. As coisas civis estão se imiscuindo das coisas da igreja, muito mais do que o contrário. A igreja mudou muito, pessoal. A igreja cristã hoje, os cristãos hoje estão provavelmente na fase mais pacata, na fase mais tolerante de toda a sua história. Existe perseguição evidente, por exemplo, na Nicarágua, existe perseguição evidente na China, existe perseguição na África. Os políticos coletivistas no Brasil, nos Estados Unidos e nas democracias europeias também perseguem a religião. Um exemplo foi quando teve aquele atentado terrorista no Sri Lanka, na época da Páscoa, e você ouvia os políticos americanos democratas, eles não tinham coragem de dizer que aquilo ali foi um ataque à fé cristã. Se você vê o Obama, Hillary, todos eles em uníssono não chamavam as pessoas de cristãs. Diziam que elas eram Easter worshippers, ou seja, adoradores da Páscoa. Existe uma ideia de você não permitir que essa perseguição à igreja se torne pública para que isso possa ser discutido abertamente. Eu tenho muitos amigos conservadores, muitos amigos de igreja, é muito claro para eles hoje que o secularismo está em guerra contra a igreja. Não é mais uma coisa leve de convivência mútua e pacífica. Enquanto na migração para o iluminismo o cristão entendeu que aquilo ampliou os direitos dele, quer dizer, que o Estado moderno permitiu que ele fosse ainda mais devoto, permitiu que ele fosse ainda mais integrado na sociedade civil, nesse momento, pelo menos dos últimos 30, 20 anos para cá, o que ele entende é que a sociedade civil está agindo para tirar-lhe esse direito de acreditar nos seus próprios valores. Portinho, isso é teoria da conspiração, o comunismo acabou. Eu vou dar um toque a quem fala esse tipo de coisa, gente. Olha só, há 30 anos, né, você podia ridicularizar uma pessoa que falasse de comunismo, você podia ridicularizar uma pessoa que falava de Gramsci, você podia ridicularizar uma pessoa que falasse de Foucault, você podia ridicularizar uma pessoa que falava de teoria crítica, de escola de Frankfurt, de Foro de São Paulo. Mas hoje, quando você faz uma coisa dessa, com o grau de leitura e profundidade de leitura que as pessoas têm, com o grau de engajamento que essas pessoas têm em visões completamente diferentes do mainstream, quando você fala uma coisa como essa, das duas uma. Ou a gente olha para uma pessoa que fala, que bobagem, esse comunismo acabou, o comunismo não existe, Ou a gente olha para essa pessoa e fala, esse cara é ignorante, esse cara não sabe o que está falando, coitado, é um inocente útil. Ou a gente olha para o cara e fala, esse cara é mau caráter, esse cara está simplesmente querendo interditar o debate. Então, assim, uma sugestão firme que eu faço às pessoas que dizem isso, parem com isso. As pessoas estão vendo com muita clareza que existe uma proteção a quem pratica vilipêndio contra a crença cristã. Elas não estão mais achando que as coisas são equilibradas. Elas entendem que quando você pratica grosserias contra a igreja, você é protegido pelo Estado. Você é protegido pelo Ministério Público. A liberdade de expressão é ampla para quem quer pintar Jesus de formas degradantes. O contrário já não é verdade. Você não tem a mesma liberdade para criticar outras religiões, por exemplo, ou outras minorias. No Brasil, muito recentemente, um vereador e um grupo de pessoas de esquerda entrou numa igreja, numa celebração de missa, e começou a xingar todo mundo, impediu que eles fizessem a missa, chamou todo mundo de fascista. Esse cara foi julgado lá na Assembleia Legislativa, se não me engano, foi cassado por quebra de decoro. Esse processo de cassação foi revertido no STF por um ministro. Esse ministro disse que a gente não pode, a título de defender a igreja, a título de defender a fé das pessoas, acabar com a representatividade negra nas câmaras legislativas. Eu não quero aqui discutir a validade jurídica ou moral do que ele está fazendo. Eu quero deixar claro que as pessoas que foram ofendidas, elas não se sentem protegidas pelo Estado, não se sentem protegidas pelo Judiciário. Isso não está acontecendo só no Brasil. Recentemente, a Suprema Corte americana teve que reverter uma demissão
de uma pessoa, de um professor que foi demitido porque ele rezava ao final de todo o jogo. Cara, isso é um ponto super importante, porque realmente a gente poderia continuar utilizando os debates liberais, a gente poderia continuar usando os debates dos pensadores do liberalismo, a gente poderia continuar usando o debate dos pensadores conservadores. Por que as pessoas estão trazendo a religião para dentro do debate? Por que as pessoas estão trazendo Deus para dentro do debate? A impressão que eu tenho é que o sujeito acredita que existem forças muito maiores do que ele agindo para vilipendiar sua fé. Ele não consegue enfrentar um ministério público, ele não consegue enfrentar um judiciário, ele não consegue enfrentar o monopólio das grandes redes sociais, das big techs, ele não consegue enfrentar o monopólio da mídia, que é essencialmente, majoritariamente anticonservadora e revolucionária. O que eu penso? Eu imagino que o cristão, uma pessoa até com uma mentalidade forte, uma pessoa bem-sucedida, etc., tem muita gente rica tendo seus celulares confiscados, etc. Quando a pessoa olha essa força gigantesca do Estado, das coisas civis, se imiscuindo das questões religiosas, das questões de valores, do pensamento dele, dentro da vida dele, dentro da casa dele, dentro da família dele, com o filho dele, e ele não tem a quem acessar, eu acredito que na cabeça dele isso começa a ser tratado como uma força do mal. A coisa transcende a questão meramente material. A coisa já está, para muita gente que eu conheço, já está num nível espiritual. Quando um grupo de pessoas vai numa procissão católica e pega o crucifixo e enfia, sei lá, nas partes íntimas, na frente de todo mundo, nu, aquilo ali é uma coisa que, se você caracterizar dentro de um filme de possessão demoníaca, aquilo cabe perfeitamente. Então as pessoas elas já não estão mais conseguindo apelar para as coisas terrenas porque elas estão se sentindo muito miúdas. E quando você se sente muito miúdo, muito pequeno, quando a gente é um cara que acredita no Estado, a gente procura o judiciário. Quando o cara não tem a quem recorrer e se sente cada vez mais fraco, ele recorre à única coisa que sempre foi o porto seguro dele, que é a congregação dele e Deus. Nesse exato momento que eu faço esse vídeo, está tendo uma votação na Itália que talvez coloque uma política que eles chamam de direita ou de extrema-direita, que está falando abertamente de Deus, está colocando Deus no centro do debate político. O americano está falando em colocar Deus e a religião no centro do debate agora nas midterms e em 2024. O Brasil, evidentemente, está colocando Deus no centro do debate. Então pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que essa minha visão é uma visão que explica razoavelmente bem o que a gente está passando hoje.